Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa. Lembrando sempre nosso canal no YouTube, is.gd/programa Bandeirada. Para você que ouve pelo iTunes ou pelo Podcast Addict, pode assinar a nossa feed bit.ly/RSS Bandeirada. Queridos ouvintes, nós vamos ter que começar esse terceiro bloco com uma notícia muito triste. A gente vai ter o quadro dos abraços agora, mas ele vai ser cancelado por motivos óbvios. E é porque a gente está sabendo do ocorrido na metade, né? Assim, para quem tá boiando, né? Esse programa tá gravado aqui. Desculpa, vamos ter que... Rodrigo, desculpa, vamos ter que quebrar essa regra. Ele tá sendo gravado no dia 26, no dia 26 agora. Na hora que a gente tá fazendo a gravação do segundo pro terceiro, o Rodrigo Matar Crestos, tá? Postou no Facebook dele a notícia que o Rodrigo vai passar. Eu olhei assim, não é verdade. Eu fui conferir, depois começou a confirmar. Os sete gigantes começaram a confirmar o negócio. Eu falei assim, não. O meu F já tá emperrado no teclado de tanto que tem que ficar batendo. E agora, né, Rodrigo? Pois é. A gente descobre agora, Rodrigo? Que o Rafael Renzel, sim, queridos ouvintes, o Rafael Renzel, que sobrevive a um acidente de avião, morre de infarto numa pelada em Chapecó. Coisas da vida. Ele não tem nem o que falar, gente. Foi uma notícia que pegou. Rodrigo, quando a gente estava reiniciando a gravação do programa, a gente ficou até sem saber o que dizer. Estamos sem saber o que dizer. Estamos sem saber como falar. Como disse o Carlos, atônitos. Meio travado. Não tem como. A única coisa que a gente pode dizer é mandar as condolências para os amigos e familiares e admiradores de um cara que, depois de uma tragédia, sobrevivendo a uma grande tragédia, ensinou muita coisa sobre a vida. Então ele com certeza deixa um legado, não só por ter sobrevivido a um acidente aéreo, mas por ter nos ensinado muita coisa. Rafael, você era mais um dos nossos, né? Jornalista, comunicador, opinador, e como fã do seu trabalho, mesmo tendo conhecido teu trabalho só depois de você ter se salvado do acidente, fica aqui meu muito obrigado pelo legado que você deixou aqui na Terra, e descanse em paz. Só isso que eu particularmente tenho a dizer. Carlos e Eric, vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês consigam falar no momento desse? Eu conheci um pouco eu conheci o Renzel uma semana antes do acidente, o trabalho dele, que foi quando a Sport TV pegou, né, no redação, parte de narração, assim, naquele jogo contra, que o Danilo fez uma defesa no finalzinho do jogo, pegaram a narração do Renzel. Cara, assim, ele trazia emoção pra coisa. E é tocante, deixa a gente atônito, como aquela velha máxima, pra morrer basta estar vivo. Tem vezes que você consegue viver de uma catástrofe, mas por uma coisa boba, tipo, comer uma coisa estragada, já era. É difícil, muito difícil. Eric? Cara, Rodrigo não tem... É o que eu falei, assim, eu acabei conhecendo ele mais por causa do acidente, né? Lembro dele narrando aquele jogo, aquele amistoso da seleção brasileira que contra a Colômbia, que até foi no Engenhão, foi feito um pouco depois do acidente, né? O jogo, teve ele narrando a classificação da Chapecoense para pré-Libertadores em 2017, né? No mesmo ano, tipo assim, no mesmo ano que a Chapecoense, no ano depois no ano depois do acidente, né? E aí quando a gente vê, Tem isso. 45 anos, queridos. Pessoas que estão ouvindo, assim, foi o que eu falei.
é aquele momento que a gente, tipo assim, o lado profissional vai pro limbo, né? Aqui não é aqui não é o comentarista do Bandeira que tá falando mais a essa hora. Vai demorar um bocado pra eu voltar a incorporar o personagem, porque tá brabo. Tá brabo. Pessoas, desculpem, tá difícil. Esse 2019 tá complicado. Eu acho que 2019 tá mostrando a duras penas, gente. Que assim, uma coisa que muito importante. A gente não pode deixar pra depois pra gente falar, pra gente se importar com as pessoas que a gente gosta. Pra nada, porque não, pra nada. Porque do nada, você vai ver, não tá mais lá. E não só com pessoas que se importam. Que eu diga, né? Objetivos. O Carlos, então, não tem nem como questionar. Exatamente. Vamos lá, gente. Bom, eu tenho certeza que como comunicador, o que ele quer é que a gente não pare nunca, né? E leve o jornalismo sempre pra cima. Então, Rafael, esses 2 últimos blocos vai pra você. A gente vai continuar o programa, com certeza. Vamos pro Sexta Marcha. Bora. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Tinha assunto que ia entrar como destaque, mas vai ficar para dentro do Sexta Marcha. Não tem como. Vamos começar com a NASCAR Euro. NASCAR. Porque a Racing, sim, a equipe espanhola que correu na GP2, que teve o Lucas de Grassi como um dos pilotos, a Racing Engineering anuncia que vai correr na NASCAR Euro. Nessa temporada de 2019 não tem piloto definido ainda, mas o dono da equipe, o Alfonso de Orleans, ele diz que está muito feliz de se unir à família NASCAR em 2019. É uma categoria que sempre foi desfrutada por ele como espectador e desejava muito poder fazer parte de alguma forma dessa trajetória. Agora ele vai fazer parte. Nos protótipos que foram lançados, os números dos carros eram 48 e 88. A ver se eles vão se confirmar, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, gente. Continuando com as notícias ruins, tá? Não é morte nenhuma. Mas a gente tinha que falar agora de monopostos. Monopostos. Porque a herdeira, com muitas aspas, da Fórmula 3 europeia, que tinha tudo para não dar certo e não deu realmente, porque só tinha 6 pilotos confirmados. A temporada da Euromasters teve a sua temporada inaugural cancelada. Na boa, acho que não vai ter mais. E não tem por que ter. Não tem nexo uma Fórmula 3 europeia e uma Fórmula 3 internacional. Tinham 6 pilotos confirmados. O Berger até declarou que deu todo o apoio, realmente deu todo o apoio para as equipes que não migraram para a Fórmula 3 internacional e que ficaram para a Euromasters. Euromasters que era para ser suporte da DTM. Só que 6 pilotos não tem como fazer uma categoria, né? Cancelado. Entre os pilotos tinha o japonês, o Yuki Tsunoda, que faz parte do programa da Red Bull, e a Sofia Flörsch, alemã, que ficou conhecida pelo acidente grave em Macau. As 3 equipes do campeonato, né, a Motopark, a Fortec e a Van Amersfoort, devem ir para a Eurofórmula Open. Bacana, vai reforçar bastante o grid lá, vai ficar muito bacana. Tomara que dê certo as 3 equipes lá, porque são 3 equipes fortes. E eu acho que vai sumir a categoria realmente, não tem nexo nenhum. Eu nunca fui muito fã dessa criação dessa categoria e com 6 carros só? 6 carros confirmados, ridículo. Bom, vamos para outra que já devia ter tido fim também. Indy Lights, só tem 10 pilotos correndo. Prova de Austin, primeira prova, vitória de Oliver Askew, com Rinus VeeKay e Robert Megness na terceira posição, completando o pódio. Corrida 2, de novo, vitória de Oliver Askew, com Robert Megness em segundo, David Malukas em terceiro. O Lucas Cole conseguiu um 8º e um 7º lugares. Com 10 carros não é nada que se vangloria. Classificação do campeonato: Askew 98 pontos, VeeKay 92, Zachary Claman de Mello 82. O Lucas Cole é nono com 53 pontos. Próxima prova no misto de Indianápolis, entre os dias 9 e 11 de maio. Vamos falar agora de MotoGP. Vamos lá para a MotoGP.
MotoGP. Porque a Dorna definiu o novo calendário da Moto E. Vão manter as 6 provas, só que o campeonato começa só em julho agora. Vai começar só em Sachsenring, que é para poder dar tempo de construir todas as motos, as baterias, os carregadores, enfim, tudo. A gente lembra sempre, a gente comentou aqui algumas semanas, do Fogarel, que teve em Jerez de la Frontera, na estrutura provisória da Moto E, nos testes que eles estavam fazendo, do segundo para o terceiro dia, na madrugada. Pegou fogo em tudo e todo o equipamento, tudo. Todas as 18 motos, os 18 carregadores, as 18 baterias, enfim, tudo que tinha foi perdido. Então a empresa energética se prontificou a fazer tudo de novo, contrato, lógico, tem seguro, tem essas, mas não ia dar tempo de começar em Jerez. Vai começar só em Sachsenring. Aí vai pro Red Bull Ring, vai pra rodada dupla em Misano e agora vai ter uma rodada dupla em Valência, pra compensar. Vai encerrar junto com a MotoGP. Acho bacana isso, legal, vai ficar todo mundo de olho, com certeza. Vamos agora falar de turismo. Vamos lá, hora do turismo. Começando com a Jaguar I-Pace, que teve a prova em Sanya na China e teve a primeira vitória brasileira. Kaká Bueno conseguiu a vitória. O Sérgio Jimenez que vinha andando bem na equipe, e aí o Kaká Bueno é quem consegue a primeira vitória. Mas não deu chance nenhuma para os adversários, venceu com autoridade e tranquilidade. Simon Evans e Brian Silas completaram o pódio, o Sérgio Jimenez foi o quarto colocado na corrida. O vencedor da Pro AM foi o árabe, o Bandar Alessai, que é o líder da categoria com 77 pontos. Na classificação geral do campeonato, o Simon Evans tem 49 pontos, a Catherine Led tem 48 e o Brian Silas 46. O Jimenez é o quarto com 45 e o Kaká Bueno é quinto com 44 pontos. Próxima prova também é em Roma. Pela Mercedes Challenge, em Goiânia, vitória na corrida principal de Felipe Toso, com Betão Fonseca em segundo, César Fonseca em terceiro. A próxima prova acontece em Campo Grande, dia 14 de abril, mesma data da estreia da Copa HB20. Era para ser em Goiânia, mas eles postergaram para Campo Grande. Vamos agora falar de truck. Vamos lá falar da Copa Truck? Copa Truck, abertura da temporada em Goiânia, um show de Beto Monteiro na sua estreia pela Volkswagen, venceu as duas provas. Na primeira corrida, Leandro Totti e André Marques fizeram grande prova e terminaram no pódio. Na segunda corrida, Felipe Jafone na sua estreia pela Iveco, aliás, equipe nova e ele com caminhão novo. E o Luiz Carlos Apellini completaram o pódio. Monteiro tem 40 pontos no campeonato, o Jafone 32 e o Marques tem 30. Próxima prova também em Campo Grande, dia 14 de abril. Vamos falar do Mundial de Motocross? Motociclismo. Dessa vez do motociclismo, são dois assuntos. Na etapa de Mettley Basin, na Grã-Bretanha, lembrando que o atual campeão da MX2, o Jorge Prado, espanhol, não correu essa prova devido a uma lesão no joelho esquerdo durante os treinos. Ele que está correndo na MXGP. Primeira prova, vitória de Antônio Cairoli com Gauthier Paulin e Tim Geiger completando os 3 primeiros lugares. Os 3 se mantiveram no pódio. O Tim Geiger venceu. Amém, Tim Geiger, que saudade de anunciar você como vencedor de prova. Fazia tempo que o esloveno não vencia, viu? O Cairoli foi o segundo e o Paulin em terceiro. Os 3 são os líderes do campeonato. Cairoli 97 pontos, Geiger 89, Paulin 74 pontos. A próxima prova é em Valkenswaard, na Holanda, 31 de março, quando começa também o campeonato feminino, o WMX. E no Superbike Brasil, a abertura da temporada brasileira, porque já começou a Copa Pirelli Paulista, já começou. Mas a temporada brasileira começou com vitória. Eric Von Draxler, eu acho que o Atari dele quebrou. Anthony West. Sim, aquele. O Atari. O Atari dele quebrou. Anthony West venceu a prova com Alex Barros em segundo, Pedro Sampaio na terceira posição. Eric Granado teve muitos problemas, acabou abandonando a prova. Próxima prova também Interlagos, dia 14 de abril. Dessa tropa toda, algum destaque, gente? Aliás, eu tenho alguns. Ô, Rodrigo, falando em Atari quebrado, eu não sei se você falou, se você pescou, porque eu não prestei atenção, enfim. Mais alguém que não conseguiu renovar a conta do Netflix. A conta do Netflix, quem? O Sebastian Loeb. Mas ele já tava correndo, né?
Não, mas assim, ele achava. Já tava correndo, mas achava que ia ser só aquela vez. Não, vai de novo. Não, ele vai a temporada toda, provavelmente. É que nem. Como é que fala? É que nem esses casazinhos de namorado que começam a namorar, daqui a pouco já tá morando junto. Dorme aqui hoje. Dorme de novo. Dorme pra sempre. Vai ser tipo isso. É quase isso. Vai, Carlos, manda aí. Onde que a gente tem que encerrar o terceiro bloco, ainda tem assunto. Vamos por partes. Copa Truck. Felipe Jafone na Iveco mandando muito bem. Beto Monteiro na casa RM também nem se fala, hein? Continuando na Truck. Débora Rodrigues na prova 2. Que provaça. Que sensacional prova dela, né? Que mulherão. Mandou muito bem na prova, muito bem. Parece que algumas coisas, quando algumas mudanças caem pro lado bom. Já a Iveco não tinha resultado tão bom quando era o Beto que tava lá. O Beto entrou num veículo bom, mandou bem. A Débora saiu da asa do marido, que é o dono da RM, tá mandando bem. Cara, que prova da Copa Truck. Sensacional. Só pra avisar, Eric, o Carlos, rapidinho, que a Copa Truck agora não vai ter mais essa de Copas regionais, não. É a temporada inteira, tá? Só pra deixar avisado. Manda. E aí, referente a MXGP, que pistinha mequetrefe essa da Inglaterra. Todo mundo reclamou dela, tá? Na parte onde tinha a canaleta pra você fazer a curva, tinha buraco no meio. Mas essa pista da Inglaterra todo mundo reclamaram. Essa pista da Inglaterra todo mundo reclama e faz anos que reclamam. É horrível esse circuito. E outro piloto que a gente não falou aqui, o Yazicones mandou bem também na MXGP. Sim, as Yazicones, aliás, fazia tempo que ele não aparecia entre os primeiros, né? Porque eu não lembrava nem do nome dele, mas... Sim. E a Husqvarna que agradece com isso, né? Ah, com certeza, né? Tá querendo voltar ativa nas competições internacionais. Volta muito bem. Vamos lá, ouvintes. Agora a gente vai chegando mais ou menos pro final do terceiro bloco. Chegou a hora da gente relembrar aqueles nomes que fizeram a história do esporte a motor. Chegou a hora do personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Eu não preciso me estender muito sobre a carreira dele e deixarei para que Carlos e Eric falem sobre este mago, este gênio, este brilhante projetista. Se trata de uma lenda do esporte a motor, não só da Fórmula 1, mas do esporte a motor. Gordon Murray, nascido em 1946 na África do Sul, né? Nasceu na África do Sul, mas se criou, naturalizou e viveu na Inglaterra. Também foi designer dos carros de rua da McLaren. Passou por duas equipes, McLaren e Brabham. Não precisava mais. Ganhou título até dizer chega. Carlos e Eric, eu vou deixar com vocês para que vocês exaltem as brilhantes conquistas de Gordon Murray. Eu quero começar não dizendo sobre as conquistas, mas sim sobre o que saiu das mãos dele como projetista. Eu vou colocar 3 modelos aqui que todo mundo, seja petrolhead ou não, já viu em alguma coisa, ou se você procurar no Google, você acha rápido. Se você procurar por Brabham BT46B, você vai ver aquele carro icônico que com uma prova só conseguiu vitória. Todo mundo falou assim, não, esse não pode não. Pode não, guarda. O amor falou assim, cara, mas eu não fiz nada demais. Que é o carro que todo mundo chama de fan car. Isso, que tinha um mega ventilador para poder sugar o ar de baixo do carro. Que Niki Lauda correu apenas uma prova em Anderstorp em 78 e venceu com este carro. Outro carro que os brasileiros, todo mundo vai lembrar, quem gosta e quem não gosta do Ayrton, MP44. O carro. Carro que
que ganhou 15 das 16 provas do ano. Só Talvez não foi seria... 100% por causa do Schlesser, né? Não foi culpa do Schlesser naquela... Foi culpa do Senna mesmo. É o Senna mesmo, ali foi culpa do Senna. Foi um pouco precipitado, coisa que ele não gostava de ouvir nunca, mas ele foi precipitado naquele dia. E outro, McLaren F1 GTR, vencedor das 24 horas de Le Mans de 95, Sim. com Dalmar, Leto, Sequia. Dalmar. A gente ouve Dalmar vencendo o Le Mans, a gente não acredita. Eric Von Draxler. Não, o carro... Aí você vê, o carro é uma... esse último carro, o carro é uma lenda projetado por outra lenda, e quem pilota? Yannick Dalmar. Ou desgraça, hein? Sim. Vocês não tem... E ele tentou uma das inovações dele foi o carro de 86 da Brabham, o último carro de quando a Brabham era equipe média. Nós vamos falar muito de equipes que definharam na categoria, a gente vai contar um pouco dessa história da Brabham, mas só para entrar em detalhes, Quem sabe, né? quando tinha Ricardo Patrese e Hélio De Angelis. Foi o início do carro skate, né? Do carro de perfil baixo. Exatamente, o carro skate, carro baixíssimo para compensar a falta de peso dos pilotos. Eu diria que assim, o Gordon Murray, ele foi talvez assim, ele, o John Barna, e tem mais um que encaixaria como projeto, assim, vamos dizer assim, a santíssima trindade do projeto de Fórmula 1, que você fosse... Sim. Porque... Porra... Neil, Murray e Barna. Não, gente, isso? desculpa. Vazou, mas não dá. Tem hora que não dá. Eu colocaria um quarto e também pode ser considerado o mago. Quem? Chapman. Colin Chapman. E eu colocaria um quinto nessa lista também, que era genial. O Postwaite. Ah, cara, enfim, mas assim... Mas só falando do Gordon Murray, tá? O top 5. Mas deixa eu Volta pro Gordon Murray. Pois é, e acontece, quando você tem um cara que sabe montar um carro que faz história, né? Que faz história. Você já olha assim, pô, esse é o cara. Agora, quando você vê um cara que faz... Vocês falaram 3. Se a gente for parar todos os carros do Murray de Fórmula 1, a gente olha assim... Assim, se a gente for... Assim, pelo menos dois carros dos títulos do Piquet estão na conta do Gordon Murray, assim como um título do Senna. Sim, claro. Inclusive a genialidade da Áustria 82, né? Quando o Piquet fez a pole e ele chegou... A gente contou essa na primeira história. Primeiro programa nosso, a gente contou essa história. Quando ele chegou... Da marcha? Da marcha. Tira a primeira, a segunda e a terceira. Aí o Gordon Murray foi perguntar... Não foi na Áustria, foi em Silverstone, na verdade. Foi Silverstone, foi em Osterreich. Foi numa prova que o Piquet até estava liderando com sobras e o carro quebrou. Não sei. Ele pode ter feito isso em Silverstone, mas... Eu sei que na Áustria... Essa da quarta marcha foi em Silverstone. No traçado antigo, obviamente. Ah, não, sim. Né? Mas assim, Osterreich também, você não usava as 3 primeiras, por isso, entendeu? Sim, mas nessa pista tem uma subida ali, não tem como. A reta dos boxes é uma subida. Agora, vocês querem outra coisa que Gordon Murray pode receber na conta como pai? Ele pode ser considerado o pai do cobertor elétrico de pneus. Sim. Nossa. Sim. Vem dele a ideia. Antes de Gordon Murray, para você esquentar os pneus para ficar numa temperatura ideal, era na pista. Na raça. Agora, ele que criou... Ele aperfeiçoou os cobertores, né? Praticamente inseriu os cobertores dentro da Fórmula 1. Só pra dizer que ele tem a Ordem do Império Britânico também, tá? Quem não tem, né? Nada mais merecido. Fórmula 1 dos dias de hoje. Ouve o cara já chegou, entrevistaram ele há uns tempos atrás e falou assim, gente, se você liberar um pouquinho, deixar um pouco mais permissivo os projetistas criarem,
fica mais legal, fica mais da hora. O que a Fórmula 1 fez pra ele? Seu Nada. tempo já era, cara. Tchau. Senta lá. Sem comentários. Virou as costas. Mais alguma coisa, gente? Ele mereceria, acho que um programa inteiro pra falar, mas tanta coisa já foi dito sobre ele, sobre um dos maiores projetistas de todos os tempos da Fórmula 1. E é sobre isso que a gente vai encerrando o bloco de hoje. Né? Vai encerrando E detalhe, Oi? e detalhe, família escocesa nascido e criado na África do Sul. Olha, aí você pensa, formado na Universidade de Tecnologia de Durban, né? Sim. Ou seja, o canudinho de lá não vale pouca coisa não, hein? Exatamente, não vale mesmo, com certeza, vale muito. E mais do que merecido o Gordon Murray, sendo mais um homenageado do nosso programa. Que fez de Gordon Murray professor honorário em 2002 e doutor honorário em 2011. As credenciais não são poucas realmente, o cara entendido riscado, até hoje. Né? Queridos ouvintes, vamos encerrando o terceiro bloco então. Na volta, a gente vai tocar no assunto da Fórmula 1 rapidinho, pra falar sobre as luzes, mas coisa rápida. Porque eu fiquei devendo esse assunto pra vocês. E a gente vai pros momentos e pras notas. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com o último bloco do nosso programa. A gente já volta.